Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Não é verdade que às vezes é difícil sermos católicos, especialmente nos dias de hoje? Estou a dizer católico a sério, aqueles que tentam viver a fé de forma coerente sem deixar de lado nenhum aspecto. Não é verdade que algumas exigências da fé católica são demasiado pesadas? Penso que Jesus não pensa assim. Ele mesmo viveu uma condição humana semelhante à nossa, em tudo, exceto no pecado, e foi fiel ao Pai em todos os instantes da sua vida, inclusive quando era mais fácil ceder um bocadinho. Podemos objetar que Jesus é um outro campeonato, que sabemos que ele é homem, filho de Nossa Senhora, Maria, a fé não o diz, mas também é Deus, e apesar de tudo, isto é um bocadinho diferente. Pois para que tu e eu não caiamos no engano, achando que é impossível ou que é um ideal irrealizável viver a fé a fundo, Jesus oferece-nos uma quantidade imensa de testemunhas, homens e mulheres que ao longo da história da Igreja foram fiéis até ao fim. Alguns desses conhecemos pelo nome, são os santos que a Igreja canonizou, quer dizer, que declarou como modelos de fé, modelos de vida cristã para o resto dos fiéis. Todos os santos refletem a beleza da vida de Jesus nas suas próprias vidas, mas cada um do seu modo particular. Não há dois santos iguais. E ao mesmo tempo, são todos parecidíssimos com Jesus Cristo. É como um espelho partido em 1000 pedaços de formas e tamanhos diferentes, mas que refletem todos a mesma luz do sol. Entre os santos temos os mártires. São aqueles que, sendo ameaçados de morte, caso não abandonassem a fé católica, apesar de tudo e por uma graça especial de Deus Nosso Senhor, permaneceram fiéis e preferiram morrer antes que trair Jesus. Antes de morrer que pecar, é o seu lema, podia também ser o teu e o meu. Pois hoje celebramos dois mártires ingleses, São João Fisher, bispo, e São Tomás More, que era leigo. Ambos morreram em 1535 pela sua fidelidade à fé católica. Proponho-te falar apenas de São Tomás. Se quiseres saber mais sobre o outro santo, proponho também que investigues na internet. Tomás More nasceu em 1478 em Londres, filho de um famoso advogado e mais tarde cavaleiro, John More. Recebeu uma excelente educação em Londres e mais tarde em Oxford, tornando-se um advogado de sucesso. Casou e teve 4 filhos. A partir de 1510, ficou exclusivamente ao serviço da coroa inglesa, vindo a tornar-se chanceler-maior de Inglaterra, uma espécie de primeiro-ministro, e era o homem de confiança do rei Henrique VIII, que o apreciava muito e confiava plenamente nos seus conselhos. Tomás More foi também um ótimo marido e um pai primoroso. Conservam-se algumas cartas que ele escreveu aos seus filhos e que vale muito a pena ler. Apesar de uma vida de trabalho árduo e dedicado, de uma vida familiar empenhada, cheia de responsabilidade, Tomás encontrou sempre tempo para dedicar a Deus, vivendo uma vida intensa de oração, penitência e crescente aprofundamento da fé. Podemos dizer, sem a menor dúvida, que Deus era o centro da sua vida. Esta primeira parte da biografia permite-nos tirar uma conclusão. Jesus chama todos os homens e mulheres à santidade, uma vida de fé coerente e luminosa, uma vida que deixa um rastro brilhante de caridade no mundo. Isto é válido para todos, para homens e mulheres de todas as condições, idades e estados. É válido para ti e para mim. Todos podemos e devemos fazer como São Tomás, acumulando à vida familiar e profissional uma intensa vida de oração que vai dando sentido à nossa vida familiar e profissional. Tudo o que fazemos é pela oração encaminhado para Deus. Às vezes ouvimos a desculpa, não tenho tempo para rezar. Isto é uma mentira que infelizmente algumas pessoas escolhem acreditar, porque temos sempre tempo para aquilo que considerarmos importante. E o que pode ser mais importante do que este encontro diário com o Deus do Universo, com o meu Criador e Redentor, a fonte da minha vida, aquele que me ama com amor eterno, aquele que morreu por mim na cruz? Voltemos à nossa história.
Henrique VIII casou com Catarina de Aragão. Ora, esta não lhe deu um filho varão, o que trazia complicações políticas grandes por não haver um herdeiro homem. Henrique acabou por repudiar Catarina e casar-se com Ana Bolena. Para fazer isto, pediu à Santa Sé que declarasse nulo o casamento com Catarina. Apresentou o caso e, recorrendo aos maiores especialistas do reino, aos canonistas mais prestigiados, e para sua surpresa, aquele em quem mais confiava, o fidelíssimo Tomás More, não concordou e não assinou a petição que seguiu para Roma. A Santa Sé estudou o caso e disse que o casamento entre Henrique e Catarina era válido e, portanto, a união com Ana Bolena, segundo a união de Henrique VIII, pois teve várias a seguir, não era válida, não era lícita. Ora, como resposta, Henrique VIII cortou a ligação com a Igreja Católica e deu início à Igreja de Inglaterra, ou Igreja Anglicana, da qual ele mesmo se fez o chefe. Muitas pessoas importantes do reino, uns para ter o bom favor do rei, outros pelo medo da morte, concordaram em declarar, contrariamente ao que tinha dito o Papa, em dizer que o casamento com Catarina tinha sido nulo e aprovando assim o casamento com Ana Bolena. As coisas começaram a complicar-se para todos aqueles que queriam permanecer fiéis à Igreja Católica. Tomás recebeu muita pressão dos mais altos dignitários do reino e eclesiásticos para concordar com o rei. Chegaram a sugerir-lhe que concordasse externamente e assinasse o documento e que interiormente mantivesse a sua posição. Mas como era um homem de uma só peça, sem fingimento, como Natanael, não fez isso, evidentemente, resistiu e acabou por ser preso nas masmorras da Torre de Londres. Quem for a Londres pode visitar a torre, que não é só uma torre, é de uma fortaleza, e com uma autorização especial pode-se visitar também o túmulo de São Tomás More. Fazemos uma segunda pausa. Também hoje existe uma pressão muito forte da sociedade paganizada contra os católicos. E essa pressão faz sentir de várias formas. Uma delas, pelos numerosos exemplos de vida contrários à lei de Cristo, do Evangelho, que fazem com que muitos católicos, que são pouco firmes na fé, achem que não existe mal nenhum em, por exemplo, viver juntos antes de casar, divorciar-se e contrair novas uniões, mudar de sexo e por aí fora. Outra forma de pressão é a crescente intolerância e violência contra quem quer viver a fé católica de modo integral, que a proclama sem adaptá-la, sem a diluir, sem a transformar ao sabor da cultura. Tu e eu corremos o risco de ser excluídos, acusados de fundamentalismo, ridicularizados, e podemos ter medo disto. Então o que fazer? Tomás More dá-nos o exemplo. É preciso que tu e eu perseveremos na fé. Ora, lembra-te que isto só foi possível para ele, e também para ti e para mim, não vai ser diferente, porque a vida dele se apoiava na oração, na confissão, na Eucaristia, nos fiéis católicos. Se queremos resistir às mentiras do nosso mundo e sermos testemunhos luminosos da verdade, temos de ser fortes na oração. Voltamos à história. Finalmente chegou o momento derradeiro. Recusando reconhecer o casamento de Henrique e Ana Bolena, Tomás More foi condenado, apesar de uma brilhante defesa no tribunal, à morte por decapitação, o que aconteceu dia 7 de julho de 1535. Tomás More preferiu morrer do que trair a verdade. Preferiu morrer do que trair Jesus Cristo. Ele era servo fiel da verdade e morreu por isso. Claro que a mentalidade utilitarista de muitas pessoas da época, que o aconselhavam àquela atitude dupla, também está presente hoje e consideram esta posição como um disparate. Bastava ele fingir que concordava e já estava. Mas as pessoas que pensavam assim morreram e as pessoas que pensam hoje assim também morrerão e ambas verão como isso é um grande disparate. Aquilo que conta não é o que pensam as pessoas, mas sim o juízo de Deus, diante de quem todos havemos de comparecer. Oh, meu querido Jesus, concede-me a graça de te ser fiel e permanecer em plena comunhão com a tua Igreja, a Igreja Católica.
Não permitas que me desleixe na vida espiritual, mas que resista com firmeza, apoiado em ti e nos meus irmãos. Na hora do desânimo e da tentação, ampara-me, Mãe Imaculada. São José, defende-me das ciladas do demónio. Anjo da minha guarda, inspira-me pensamentos divinos. São Tomás More e São João Fischer, ajudem-me a ser fiel, para que um dia possa chegar ao céu.